Paz do Senhor, a igreja, amém? Podem todos se assentar. Pastor, obrigado pela oportunidade neste domingo estar ministrando aqui. Obrigado a todos que vieram. Peço mais uma vez que Deus fale por mim, que não seja eu falando. E, Senhor, que a Tua palavra entre nos corações, transforme vidas. Transforme o filho, a mãe, o irmão, o marido, a esposa, o colega, aquele que tanto precisamos, a nossa própria alma, a nossa mente, nossa vida emocional, a nossa vida física e a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já ouviram a história de José do Egito? Levanta a mão. Quantos aqui conhecem, mas não conhecem inteira a história? Levanta a mão. Tem alguns aí que não conhecem inteira. Eu separei hoje, quando nós olhamos as diferentes personagens da Bíblia, a gente vê Deus atuando neles, nelas, homens, profetas, juízes, homens escolhidos por Deus, os discípulos de Jesus, apóstolos, pregadores. E essas vidas, muitas delas servem como um espelho e uma referência de sabedoria em nossa vida. Como Deus escolheu diferentes homens, Ele deu diferentes propósitos para cada um. Coloca para a gente, não precisa abrir sua Bíblia nesse, a gente vai abrir já em quem quiser deixar já a Bíblia aberta em Gênesis 37, mas lá na tela coloca Jeremias 1:5 para nós. E na sua Bíblia aí você pode abrir em Gênesis capítulo 37. Fazer um desafio, né, pastor? Um dia não colocar mais texto aqui, ver quem que trouxe a Bíblia e quem consegue achar os textos, né? Esses dias eu estava pregando aqui, e é muito bom, né? Prático, né? Eu falei, nem vou folhear lá, porque já tem o texto e acaba facilitando, mas a gente tem que conhecer a palavra. Jeremias 1:5 no telão aqui, e na sua Bíblia aí, Gênesis 37. Tem a gente já leu esses textos, na verdade, nós já vimos em várias outras mensagens. São 3 textos chaves que eu gosto de usar, dentre eles esse de Jeremias, que falam sobre o chamado de Deus para nós. Em Jeremias 1:5 diz assim: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi por profeta entre as nações. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi por profeta entre as nações. Então, antes de Jeremias vir à existência, Deus já tinha dado um propósito para ele. Lá em Salmo 139, nos versículos 15 e 16, diz assim, antes que enquanto o nosso corpo era formado no ventre da nossa mãe, enquanto éramos entretecidos no ventre da nossa mãe, Deus já havia escrito no livro dele os nossos dias, o propósito que ele tem para nós. Em Atos 13:46, Paulo fala assim: pois agora eu vou pregar para os gentios, que é para o que Deus me separou e me chamou. Deus escolheu Paulo para pregar para os gentios, Jeremias para ser profeta entre as nações, antes de nascer. Lá em Salmos nós vimos que antes de nascer Deus já escreve toda a nossa jornada, aquilo que Ele quer para nós. Em Lucas também, capítulo 1, versículo 15, diz que João Batista, antes de nascer, já havia sido separado por Deus. Gálatas 1,15, Paulo diz, antes de nascer, Deus já havia me escolhido. Então está cheia a Bíblia de referência, demonstrando para nós que você e eu, antes de nascermos, Deus já tinha um plano e um projeto para nós. É para isso que é aquela chamada predestinação. Ele nos traz um destino, previamente define um destino para nós. Ele nos predestina para algo. Eu quero que Jeremias seja profeta. Eu quero que Paulo pregue para os judeus. Eu quero que esses sejam os meus discípulos. Agora, compete a nós obedecermos o nosso chamado ou não. Amém? Quando nós obedecemos o nosso chamado, nossa vida faz mais sentido, as coisas começam a encaixar no dia a dia, as coisas fluem, o dinheiro entra, a paz reina e nós temos ainda a garantia não só da vida eterna por cumprirmos aquilo que Deus nos chamou, estarmos na presença dEle, como de trazermos mais pessoas para o reino de Deus. Por isso, entender a missão para a qual Deus nos deu é muito importante. E Deus deu para as diferentes pessoas da Bíblia. Quando você lê as histórias, Davi, você lê a história de Sansão, Elias, Eliseu, Moisés, Jacó, Abraão, todos esses homens, Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João. Você vê que um escreve um livro, por exemplo, o livro de Mateus foi escrito com um propósito de demonstrar que Jesus é o Messias, escrito para judeus, para que os judeus lessem, vissem as referências do Antigo Testamento e se
convencessem de que Jesus de fato é aquele que foi prometido. O livro de Lucas já tem um detalhamento maior das histórias. Ele escreve a Teófilo: olha, sabe essas narrativas que você ouve falar aí de Jesus? Então, eu decidi colocar elas em ordem aqui agora, dos seus acontecimentos, porque eu ouvi de pessoas que estavam ali, que eram testemunhas oculares, que estavam andando com Jesus, e agora eu quis narrar para você. Marcos traz uma outra narrativa e João traz um foco muito maior na identidade de Jesus. Então, até nos livros da Bíblia, por que eu estou te dizendo isso? Porque José teve um chamado diferente. E hoje eu queria pegar a história de José, o chamado dele, e nós corrermos um pouco na história. Eu separei os principais versículos, que vai do 37 ao 40 e pouquinho, e depois lá no último capítulo de Gênesis, e é onde nós vamos percorrer pela história de José. Quem foi José? O que ele fez? E eu descobri que muitas vezes, lendo a Bíblia, na leitura anual, ou conversando com colegas cristãos, que passam algumas histórias bíblicas despercebidas de mim, mesmo já tendo lido a Bíblia um monte de vezes, mesmo já pregando, e às vezes de colegas cristãos também: nossa, eu não tinha me deparado com isso, eu não pensei nisso. Como Deus atua na vida das pessoas. Quando nós aprendemos com o conselho, nós somos sábios. Quando aprendemos com a dor, meu pai dizia assim: o tonto, ele erra e erra de novo. O inteligente, ele vê os outros errar e não erra mais. E o sábio, ele aprende... O inteligente erra e não erra mais. E o sábio vê os outros errar e não erra mais. Eu quero ser sábio. A Bíblia diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Então, quando ouvimos o conselho, aprendemos e crescemos. Essas histórias bíblicas servem para nós de conselho, de exemplo e de ilustração, até porque foram homens chamados por Deus. Amém? Então, Gênesis 37, versículo 2. Está funcionando o telão? Tá, né? Ah, tá. Deu um delay ali, mas chegou, Jeremias. Gênesis 37, versículo 2. Diz assim, esta é do 2 ao 4. Esta é a história de Jacó, versículos 2 a 4. Vamos aí. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Ele era cagueta. Versículo 3. Israel, que é Jacó, amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Essa é a introdução. Ela começa falando que José é o filho especial lá para o pai. Quando ele mostra que ele era dedo duro, a gente pode já entender, está subentendido, que os irmãos deles eram barra pesada e ele procurava ser o filho correto, fazia as coisas certas, mas daí que os outros ficavam com raiva. Aí na história dele, se você depois um dia tiver interesse de ler, ela começa no capítulo 37, pula apenas poucos capítulos e praticamente até o final do livro de Gênesis narra ela inteira. Você vai ver alguns desdobramentos, erros que ele cometeu, acertos que ele cometeu, a forma que Deus usou ele, mas nesses primeiros versículos o foco é: ele era o favorito do pai e invejado pelos irmãos. Os irmãos tinham raiva dele. Com isso, ele acaba enfrentando um problema ainda maior, que está nos versículos 23 e 28. Coloca o 23, do 23 ao 28, são 5 versículos. Olha o que diz, capítulo 37, versículo 23. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele usava, aquela roupa favorita que o pai dele fez para ele, para o filho querido. Eles tiraram essa roupa dele e, tomando-o, lançaram-no na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia e não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito que a gente vai ter em matar José e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-los a esses ismaelitas e não seja a nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Versículo 28. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Então já
demos um pulo aí nos versículos, mas a história continua. José é o favorito, José é invejado, os irmãos ficam com raiva, o pai manda José ir lá ver os irmãos, ver o que eles estão fazendo, como é que eles estão. Quando eles veem que eles estão longe do pai, pegam ele e vendem para esses ismaelitas. E aí ele acaba indo para o Egito. No 38 é uma outra história, mas no capítulo 39, versículo 1, coloca o 39, 1. José, mais uma vez, começa agora os desdobramentos principais na vida dele. Lá no começo ele se destaca na casa do pai dele. Olha que engraçado. Lá com o pai e a mãe dele, ele se torna o predileto por causa dos comportamentos dele. Acaba que isso torna uma consequência contra ele e ele é vendido para o Egito. Esses ismaelitas vão para o Egito. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Versículos 2 a 6. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, esse Potifar. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. Então até os ímpios são abençoados quando os justos estão no meio deles. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. O último versículo. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Nessa história agora, José saiu lá da casa do pai dele de predileto, odiado pelos irmãos, é vendido para o Egito e ele se torna o predileto na casa de Potifar. Quem é Potifar? Um oficial importante, uma pessoa de um cargo importante. Imagina um ministro de algum dos ministérios que existe no governo, que tem um cargo importante, tem poder de decisão. Chama José para virar escravo e servo ali. Como escravo e servo, ele começa a se destacar a tal ponto de que tudo fica na mão dele agora, ele pode cuidar de tudo. Então essa é uma terceira etapa que acontece, a primeira é na casa dos pais, depois ele é vendido, e agora ele se torna destaque. Só que acontece um probleminha. Nesse capítulo 39, põe no versículo 19 para a gente, a mulher de Potifar, desse oficial, como a Bíblia falou que José era bonito, um dia a gente estava conversando, perguntando assim, será que o homem também é bonito? Aí tinha uns homens do meu lado lá falando, não, homem não é bonito não, só mulher que é bonita, homem não existe homem bonito. Eu falei, José, a Bíblia fala que era. A Bíblia era inspirada, então não tem como negar, né? A mulher de Potifar olhou José, quis José, e ela ficava atormentando ele. José sabia que se ele fizesse isso, ele estava numa encrenca terrível. Por quê? Porque o senhor dele havia confiado toda a casa e tudo nele. Ele se destacou nos pais, já estava numa situação difícil, longe da família, agora morando como escravo, mas com uma posição de, tudo está na minha mão agora. E a mulher de Potifar querendo José, atormentando ele negando, até que chega um dia que ela chega a pegar nele, ele corre, solta a capa, deixa a roupa dele e foge. E ela calunia ele, de raiva, porque acho que ela percebeu que não ia conseguir. Versículo 19, olha o que diz, 19 a 23. Quando o marido ouviu o que lhe relatava a sua mulher, porque dela foi lá e mentiu, olha o que ela disse. Eis de que maneira teu escravo agiu para comigo. Sua ira se inflamou tremendamente. Aí o dono lá, o Potifar, ficou bravo. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. 21. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro. Ele era o favorito do pai, o favorito de Potifar e agora o favorito até dentro da cadeia. Não importa onde ele estava, ele era o favorito. E o último versículo dessa sequência, 23. Assim o carcereiro... volta, acho que é o 22. Assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos. Agora ele virou chefe da prisão, sendo um prisioneiro. E ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. 23. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada,
pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Não é extraordinário? Ele é caluniado, é levado preso de forma injusta e lá na cadeia ele alcança a graça do carcereiro e ele fica com a chave das outras jaulas, da prisão, da cadeia e cuidando dos presos, e o próprio carcereiro confiando tudo nele, e tudo corria bem. Na casa do pai dele, o pai dele estava feliz com ele. Lá na casa de Potifar, os negócios do homem iam bem, e o cara estava ganhando mais dinheiro, onde as coisas relavam funcionava, porque José estava administrando. José era um destaque. Lá dentro da prisão tudo corria bem, não tinha rebelião, briga, confusão, nada, porque José estava administrando, mas a Bíblia diz, porque o Senhor o abençoava. Então, quando o Senhor abençoava as mãos de José, aonde ele tocava, o que ele fazia, as coisas funcionavam. Você até pode ser um bom administrador, você até pode ganhar dinheiro, você até pode ser um bom líder, mas se a mão de Deus não estiver sobre você, não vai funcionar como funcionava com José. E o que é essa mão? Ela se resume em 3 itens, nós já vimos algumas vezes, não precisa pôr na tela nem abrir a Bíblia. Isaías 41:10 diz assim: não temas porque eu sou o teu Deus, não tenha medo porque eu estou contigo. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a destra das minhas mãos. Essas são as 3 formas pelas quais Deus é a forma com que Deus atua para te ajudar e Ele age para fazer com que você seja bem sucedido. Primeiro, Ele te fortalece, Ele dá força para você. Isso quer dizer o quê? Que você pode ir lá e usar a tua força. Ele não vai te dar força para você ficar deixando Ele usar a força dele, na verdade, não faria sentido. Quando Ele nos fortalece, Ele nos dá a capacidade de agir, de tomar decisões, porque não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não deixa a gente ser tentado acima do que a gente aguenta. Então, os desafios que a gente tem, antes pela tentação, Ele nos dá o escape. Isso está em 1 Coríntios 10:13. Então, Ele nos fortalece, Ele fala: vai lá, pastora, vai dar certo, você vai conseguir, estou te dando força, vai lá, Paulo. E aí, com essa força, a gente age. Só que Ele sabe que tem momentos que a nossa força não aguenta mais, porque nós somos limitados. Aí é onde Ele nos ajuda, é como se Ele desse um empurrão. É como se Ele, pode ir, vai fazer assim e tal. Eu costumo comparar uma criança que chega em casa falando para os pais que está sofrendo bullying na escola. Primeira iniciativa do pai é fortalecer o filho. Filho, não se incomoda com isso, aprende a lidar, ouve, tá. Você vai dando orientações para fortalecer a criança, para deixar ela firme, ela resistir, saber lidar com aquela dificuldade. E ela consegue. Chega um ponto que talvez a criança não esteja mais aguentando, aí ela volta para você, você fala: vou te ajudar. Aí você vai na direção, você liga, você tenta resolver a escola e tal. Chega um ponto, não teve jeito, aí você tem que tirar o teu filho de lá, ou mudar o local, resolver, agir de forma mais contundente. O que é isso? Deus primeiro Ele nos orienta, nos ensina, nos aconselha. Se você segue o conselho dele, para muitos dos seus problemas eles vão estar resolvidos. Depois chega um momento em que você precisa que Ele de fato haja, tome alguma força, mas Ele só vai fazer isso quando você buscou. É pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. E aí vai chegar um momento em que Ele vai te sustentar com a destra das mãos dele. É o que Ele fazia com José. Então Ele abençoa os nossos negócios. Ele abençoa quando você abrir uma empresa, entrar em um novo emprego, começar uma nova ideia, ter um novo projeto, quiser está com um problema para lidar com os familiares, ou então precisa ensinar os filhos, ou quer trazer alguém para o evangelho, está com um projeto novo para a igreja, não importa o teu sonho, ou está com uma dificuldade que você tem que enfrentar, Deus te fortalece e Ele faz com que você vá bem, desde que o Senhor esteja com as mãos dEle atrás, atuando. Veja que a Bíblia diz o tempo todo: porque o Senhor estava com José e alcançou graça diante de Deus, as coisas até na casa do ímpio ia bem. Você começa a contaminar até as pessoas ruins. Muitas começam a se arrepender e vão vir para os caminhos de Deus. Outras ficam mal, outras começam até a colher os resultados do teu contexto, porque você começa a se destacar e aquilo começa a se refletir. Porque você é uma bênção, porque você é abençoado por Deus, mas porque você obedece a Deus. João 14:23 diz assim: aquele que ouve e pratica os meus mandamentos, esse é o que me ama. Quem é que ama a Deus? Aquele que ouve e pratica os meus mandamentos. Então eu me manifestarei a Ele. Então a gente obedecer, como José fazia. José fugiu da mulher, José não cedeu. Se você vê os grandes homens da Bíblia, de grande destaque, eu diria 2 proeminentes, que é Davi, um dos maiores, que foi segundo o coração de Deus, o rei de Israel, que Deus selecionou, que Deus deu. Ele caiu no pecado
do sexo com mulher. Ele deixou de ir para a guerra, foi ver Batseba, cobiçou, pecou, a família dele colheu uma série de problemas. Salomão, o homem mais sábio, inteligente, entrou no mesmo caminho, casou-se com mulheres com quem não poderia ter se casado, acabou colhendo uma série de problemas e consequências graves na vida dele, que até o ponto de, sendo ele o autor de Eclesiastes, diz que se arrepende amargamente do que fez e depois, no fim de sua vida, volta para o Senhor. Então veja quão grave. E bem nesse pecado, que muitos homens na Bíblia caíram, cederam e fracassaram, José fugiu. Ele amava a Deus, ele obedecia a Deus. Deus quer que a gente faça como José. Agora, olha os desdobramentos. Primeiro, ele começa sendo favorito na casa do pai, aí ele é vendido. Vendido, ele vai para a casa de Potifar. Nesse oficial, tudo vai bem. Lá ele é caluniado. Às vezes, você está fazendo a vontade de Deus, está obedecendo a Deus, está tudo indo bem, até o ímpio está sendo abençoado, e de repente você é caluniado e jogado dentro da prisão. E daí José podia falar, quer saber, esse Deus nem existe. Esse negócio de Deus aí, ó. Fui servir a ele, fui vendido pelos meus irmãos, ainda dei mais um crédito, fui obedecer na casa de Potifar, tudo estava indo bem, agora eu sou caluniado e jogado na cadeia. E depois você vai ver que a Bíblia fala que ele passa muito tempo preso. E mesmo passando, e ele tinha 17 anos quando ele era jovem lá, lembra que a gente leu logo no começo, pastoreava, favorito do pai e tudo? A Bíblia conta que ele vai sair da prisão e se tornar um destaque no Egito com 30 anos de idade. São praticamente 13, 14 anos depois de tudo isso, de uma trajetória bem turbulenta, distante da família dele. E isso que nós vemos é ele tendo sido caluniado, sendo jogado na prisão e tendo sido um destaque na prisão. Agora coloque em Gênesis 40, versículo 6. 46. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-lo, José percebeu que estavam preocupados. Versículo 8. Não, perdão, 7. Nesse cenário agora, ele está lá dentro da cadeia. Eu só não estou lendo tudo, porque senão a gente vai ficar um tempão, tá, gente? Depois vocês pegam os textos lá e seguem. Mas ele está lá dentro da cadeia e tem o copeiro e o padeiro do rei, de Faraó, que foram jogados da cadeia junto com José. Então José está lá preso, daqui a pouco chega mais 2 prisioneiros. Quem? O copeiro e o padeiro, que servia o vinho para o rei e o padeiro do rei. Aí eles chegam lá na cadeia e José percebe que eles não estão muito bem. Põe no versículo 6 de novo. Quando eles chegam lá, um dia eles acordam e logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que eles estavam preocupados. Versículo 7. E indagou aos eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Olha que engraçado isso aqui. José percebeu que 2 servos de Faraó, 2 oficiais também, que serviam Faraó, que ficavam do lado de Faraó, foram presos e estavam um pouco abatidos um dia. Dormiram lá, talvez uma semana, um mês, 2 meses. Aí um dia eles acordam, ou sei lá, no dia seguinte, e acordam com um semblante murcho. O que me chama a atenção é que José não olhou o parceiro dele triste e largou ele para lá. Lá, esse é bandido mesmo, já está preso aqui, deve ter aprontado, está com consciência pesada dos crimes que cometeu. Não, ele olhou e falou, viu, o que está acontecendo que vocês não estão muito bem? Eu estou vendo que vocês estão com um semblante abatido. Ele se preocupa com o próximo, ele se preocupa com quem está ali. E ele vai mais longe, ele faz uma pergunta, ele mostra interesse. As perguntas que a gente faz mostram interesse. Se você pergunta, por exemplo, para o seu pai, você acha que eu devo ou não casar com essa pessoa com quem eu estou? Você mostra um interesse imenso pelo teu pai, uma honra, poxa, a minha opinião é importante para o meu filho, e vice-versa. Se teu pai te pergunta alguma coisa, nossa, o meu pai está me perguntando isso, que legal. Quando você pergunta qualquer coisa para alguém, você prova humildade, porque você mostra que você não sabe, você está querendo aprender. Porque você mostra o que você não tem, o que você não é. Humildade é isso, reconhecer o que não tem, o que não é. Você prova honra, e vai mais longe, você começa a colher os resultados disso. José demonstra preocupação, cuidado. Essa era uma das características dele. Por que ele se dava bem lá na casa do pai dele, lá na casa do oficial, na cadeia? Porque ele estava preocupado com os outros, ele estava preocupado em resolver, ele não ficava parado, ele não entregava os pontos quando vinha um problema. Ele estava preso, ele podia estar lá num canto, lendo, deitado, sei lá, comendo, fazendo qualquer coisa, ele não está nem aí para mais ninguém, ele foi injustiçado, mas não, ele é ativo. Aonde ele está, ele é ativo, mesmo diante da adversidade, mesmo preso, mesmo caluniado, há anos longe dos pais, vendido pelos irmãos. É uma história forte.
E por que que mesmo assim ele é um destaque? Porque Deus está com ele. E por que que Deus abençoa ele? Porque ele obedece os mandamentos de Deus. João 14, 23. E por que que ele obedece esses mandamentos? Porque ele decidiu no coração dele ser um servo do Senhor. Aí sim as coisas fluem nele. Qual que é uma das formas que ele demonstra essa obediência? Perguntando, sendo ativo, fazendo a coisa acontecer. E ele faz isso por amor a Deus, por amor às pessoas. E olha só a consequência. Eles lhe responderam, quando ele pergunta, viu, o que aconteceu que vocês estão meio abatidos? Tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou, é Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. Agora coloca no 12 e depois no 18. 12 é a interpretação do sonho de um e o 18 do outro. Então José lhe revelou, eis o que significa os 3 ramos. Eis o que significa, os 3 ramos representam 3 dias. Versículo 18, eu já vou explicar esses 3 ramos. Então José lhe redarguiu da seguinte maneira, eis o que significa estes sonhos, as 3 cestas representam 3 dias. Tá bom aqui. Os 2 tiveram um sonho bem parecido. Um sonhou com 3 ramos, outro com 3 cestos. O cesto era o padeiro, ele sonhou que estava com um cesto na cabeça e vinha um pássaro e pegava os pães que estavam no cesto. E aí José fala assim, ó, esses 3 que você está vendo significa 3 dias. Daqui 3 dias o rei vai chamar você e vai pendurar você e matar você, porque ele vai descobrir que foi você que estava conspirando lá contra o rei e você que errou. E para o copeiro ele falou assim, você que sonhou com esses 3 ramos, 3 dias, no mesmo dia que o padeiro aqui for jogado lá, morto, você vai ser restituído ao teu cargo e vai voltar a servir vinho na mesa do rei. Deu 3 dias, aconteceu exatamente como José interpretou. José não sabe que ao se preocupar com o próximo, um morreu, acabou. O padeiro lá foi-se. Mas o outro, ele interpretou aquele sonho e depois de 2 anos, então você pode estar fazendo as coisas certas e demorar para o resultado vir. O faraó teve um sonho agora, não era mais os prisioneiros, foi faraó. Quando o faraó tem um sonho, 41, versículo 1, capítulo 41, ele não consegue a interpretação. E daí ele fala, e agora? Quem que vai interpretar? Quem que está lá do lado dele? O copeiro. E o que o copeiro falou? Oh, Senhor, eu esqueci, tinha um cara lá, José, ele até tinha pedido para eu falar dele aqui para você, faraó, mas eu esqueci, passou 2 anos, tudo, ele interpreta sonhos. Olha o que diz 41, versículo 1 ao 8. 2 anos se passaram, certo dia o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Versículo 3. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado. Era um sonho. Versículo 8. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada. Mas ninguém conseguiu dar a faraó uma explicação convincente. Só até aqui. Eu não vou agora detalhar tudo para a gente ler tudo, mas José, o copeiro, fala, viu, tem José pode interpretar esse sonho. E José é chamado diante de faraó. José chega lá, versículo 25 agora, onde José chega diante do rei e ele traz a interpretação. É o 25. Então José explicou ao rei, em verdade, ao faraó, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó que ele vai realizar proximamente as 7 vacas belas e gordas significam, o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho, portanto. 27. As 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. 28. É exatamente como eu anunciei ao Senhor.
Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. Tá bom aí. Então agora José falou, ó, rei, você acabou de sonhar com o que vai acontecer nos próximos 14 anos. 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Aí José termina orientando o faraó. Eu acho que eu até coloquei em destaque, nesse é o versículo 32, 41, 32 e 33. Olha agora como José termina a interpretação. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. Já é uma dica aí, quando você tiver um sonho, 2 vezes o mesmo sonho, bem parecido assim, você já, opa, pode ser urgente, Deus está querendo alguma coisa meio em breve. E concluiu José. José, não satisfeito de só trazer a interpretação, ele de novo se mostra um resolvedor de problemas. Ele queria resolver o problema do copeiro e do padeiro que apareceram tristes. Ele estava preocupado em como que eu posso ajudar eles. Aí Faraó tem um sonho e agora ele termina de interpretar, ele podia sair feliz da vida e acabou, mas não. Ele termina dizendo assim, agora, portanto, que o Faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito, porque senão, daqui 7 anos, daqui 8 anos, no 8º ano, vai começar a fome e o Egito, o povo todo pode morrer de fome. O que Faraó fala? Quem que eu vou pôr aqui? É você mesmo, José. E aí ele promove José como príncipe do Egito. Olha o versículo 33. Portanto, procure Faraó, aí vai ser, deixa eu ver, acho que é no final, no 44. 44. E acrescentou ainda o Faraó, eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Você tem noção do que é isso? No Egito, naquela época, era a maior nação, a maior potência que existia. Não tinha mais nada. O Egito, era o suprassumo. Tanto que até hoje a gente tem aquelas pirâmides lá com mais de 1000 anos, 2, 3, 4 mil anos. Foi construído naquela época, esses tempos foi descoberto o corpo de um dos faraós que ainda estava preservada a pele dele. De tanto conhecimento, investimento, mão de obra, escravos, riqueza e poder que eles tinham, a ponto de não só edificar aqueles monumentos, aquelas coisas fabulosas, como conseguir preservar o corpo sem ser deteriorado por tantos milhares de anos. É uma coisa incrível. E um servo de Deus, José, um judeu da descendência de Abraão, é escolhido para se tornar praticamente o faraó e decidir tudo ali. Qual a consequência? José começa a governar no Egito e ele começa a guardar comida nas cidades diversas e fazer um planejamento, uma organização fantástica. Chega o 8º ano, começa a fome. Os povos vizinhos começaram a vir para o Egito para poder comprar comida. O Egito começa a se tornar mais rico ainda na mão de José. E aí passa mais e mais, vai se aproximando, sei lá, no 1º, 2º ano, não lembro agora. Quem que aparece lá para pedir comida? Alguém lembra? Os irmãos de José. E você sabe por que eles ficaram com tanta raiva de José lá na casa dele? Porque José um dia sonhou que os irmãos dele estavam se prostrando para ele. Aí você imagina, os irmãos ele já é o predileto. Aí eles falam, agora a gente ainda vai virar teus escravos e tal. No desdobramento da história, quase toda vez que eu leio, eu chego a emocionar você ler a história dele. Porque lá nos últimos momentos você vê que ele faz uns testes com os irmãos, dá uma de durão, manda ficar eles voltam desesperados para o pai fica com medo de ter perdido mais um filho, e aí ele dá mais uma de durão, de repente ele chama esses irmãos para um banquete, eles tudo estranhando. José já tinha aprendido a falar a língua dos egípcios, porque ele se comunicava ali com os oficiais dele diferente, os irmãos dele nem sabiam que ele estava entendendo ele, nem sabiam que era ele, porque não tinham reconhecido. Os judeus, os hebreus, eles costumavam deixar barba, os egípcios, eles não suportavam barba, a aparência dele tinha mudado, a posição dele nem permitia ele ser identificado. Talvez eles olharam e falaram, nossa, esse quase faraó aí não lembra o nosso irmão, né? E José num banquete se revela, fala, olha, eu sou José. Aí eles ficam doidos, chamam o pai, vai os cavalos, leva o pai, salva o pai, traz a família toda para o Egito, vem mais de 70 pessoas da família dele, moram ali, ele sustenta todo mundo, cuida, o pai dele se emociona de ver, vive mais uns 10, 12 anos lá com ele. A descendência dele, o pai dele vê também, é abençoado. E chega um momento próximo, quando ele tinha, se você vê no 41, versículo 46, diz assim, era José da idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. José era um homem dinâmico.
José, ele era um homem que fazia, ele agia, ele soube do sonho, ele tentou ajudar, ele fazia perguntas, ele estava pronto para servir. Ele não se entregava diante de um pequeno problema, ou de um grande problema, porque o problema que ele viveu é muito maior do que muitos problemas que a gente está vivendo. Imagina você ser vendido hoje como escravo lá para não sei aonde, lá, sem WhatsApp para você poder mandar uma foto, sem nada. Passar 14 anos longe da família, sem saber do destino. Aí você se torna um destaque, que é o que José se tornou. E tudo isso porque a mão de Deus estava sobre ele, mas ele também agia. Então era duplo. E no capítulo 50, para encerrar, capítulo 50, eu te encorajo depois a ler a história de José, do capítulo 37 ao 50 de Gênesis. Não é muito. 50, versículos 18 a 21. Daí a gente parou de ler sobre a história dele. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos. Isso daí o pai dele já tinha morrido, a terra já estava com fartura, todos os outros povos estavam vendendo as terras e dando tudo para o Egito enriquecendo, ele como destaque. Aí o pai dele morre, abençoa os filhos, e daí os irmãos começaram a tremer de medo. Falaram, agora ele vai acabar com a gente, porque nosso pai morreu, talvez ele só aguentou enquanto o pai era vivo. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se aos seus pés, suplicaram, eis-nos aqui como teus escravos. E eles se prostraram depois diante de José ainda. Versículo 19. No entanto, José lhes assegurou, não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? Versículo 20. O mal que vocês tinham intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem. Uma situação má que você pode viver, Deus transforma ela em bem. Vós bem intentastes o mal contra mim, mas o Senhor o transformou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora o povo não vai mais morrer de fome. Agora a nossa própria família está salva da fome. Deus usou tudo isso que vocês fizeram para transformar em algo bom. O mal que vocês tinham intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem. Não foi Deus que fez o mal, Deus permitiu o mal, mas Deus mudou aquele mal para o bem. Versículo 21. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e lhes encorajou com palavras carinhosas. Aqui ele ainda mostra mais um caráter não rancoroso, sem ódio. Ele podia ter mandado executar os irmãos, matar, tornar eles escravos, judiar, maltratar a família, fazer o que ele quisesse. Talvez até alguns de nós poderíamos até dar razão. Não, põe ele lá então. Quanto tempo eu fiquei na cadeia? Uns 13 anos, bota eles 13 anos na cadeia, depois eles saem. Ele podia ter feito isso. Mas ele falou, não, Deus ainda transformou tudo isso em bem. Ele não ficou remoendo o passado. O Evangelho, ele apaga o passado, transforma o presente e prepara para um futuro melhor. Eu ouvi um pregador falar isso, eu amei essa frase. Apaga o passado, transforma o presente e prepara para um futuro melhor. Não lembreis, Isaías 43:18, não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que o apóstolo Paulo fala? Esquecendo aquilo que para trás fica, prossigo para o alvo da soberana vocação. Você errou, eu errei, nós erramos, mas agora Deus transformou em algo bom. Veja, a gente nem ficou entrando em detalhes de todos os comportamentos de José, mas esse é um desafio que eu te daria, se você quiser aprender o que Deus pode te ensinar através da história dele, pega esses poucos capítulos da Bíblia e começa a ver o que José fazia, que eu poderia fazer, porque José foi abençoado por Deus. José obedecia a Deus, José era dinâmico. José, ele tinha atitude, José era um servo do Senhor, José não era rancoroso. José, apesar da dificuldade, ele não deixou e não abandonou a Deus. José sempre tomou iniciativa. A Bíblia diz, viste um diligente em sua obra? Provérbios 22:29. Coloca lá na tela para a gente, 22:29. Perante os reis será posto. A gente já pregou bastante isso. José era diligente. Ele não só foi posto perante os reis, como ele praticamente se tornou um rei. Ele se tornou príncipe no Egito. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho, que faz bem aquilo que faz? Você viu ele orientando o faraó? Faraó, coloca alguém inteligente aí para gerir agora. Quando ele é escolhido, ele pega e começa a viajar para todas as cidades do Egito. Ele põe a mão na massa, ele age. Eu vou botar a mão aqui, Deus. Ele podia ter dado ordem para o servo dele, você vai viajar? Não, ele falou, não, eu vou agir. Eu vou tomar a iniciativa. Mesmo sem perspectiva em qualquer coisa, ele viu um bandido preso lá na cadeia e quis ajudar o bandido preso. Por quê? Porque nós fomos chamados para resolver. E a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos darão de volta. A alma generosa engordará. E daí, pois será promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. Em algumas versões está assim, não será posto perante os de baixa sorte.
Coloca em Provérbios 11, versículo 24. 11, 24. A gente encerra com esses 3 versículos. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deviam ofertar e caem na pobreza. Esse ofertar, é dinheiro, mas é também soluções. Como José fez na cadeia. Ele foi trazer solução para o copeiro. Ele podia pensar, esse eunuco aqui se ferrou, por que eu vou ajudar esse cara? Esse cara ali saiu dali e 2 anos depois falou de José para Faraó. E foi o que fez José se tornar rei. Quem você menos dá bola hoje, a pessoa que você pode estar ajudando, pode ser a pessoa que vai ser usada por Deus para transformar a tua história. E José, a Bíblia não indica que ele ficava esperando nada deles ali. Porque ele também revelou o sonho do padeiro. Quando ele viu que o padeiro ia morrer, ele podia ter falado, nem vou revelar teu sonho, porque você não vai me ajudar. Não, ele foi lá e revelou. Ele falou, daqui 3 dias você está morto, acabou. Ele fazia, ele agia, não esperando do homem, mas por obedecer a Deus, sabendo de uma recompensa. Você pode esperar a recompensa. Isso não é barganhar, isso é uma promessa. Deus, eu posso semear, dízimo, oferta e esperar receber em retorno? Claro que pode, porque ele prometeu isso. Se ele não tivesse prometido, aí você não precisava. Você só obedecia sem esperar nada em retorno. Mas então eu estou barganhando? Não, eu estou obedecendo a Deus, sabendo que ele me recompensa. Olha o que termina dizendo, 25. Quem dá? 24, outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. 25. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. E o 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço. Aquele cara que retém, que faz pouco caso, que não quer vender, que guarda, que não entrega o que tem. Mas bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Tem muitos textos na Bíblia que falam no Novo Testamento, depois você pode ver 2 Coríntios 9, 6, Lucas 6, 38, você obedece, Deus multiplica, Deus abençoa. E é o que José fazia. E é o que eu te encorajo. Não faça apenas como... O que aquele copeiro que estava lá na cadeia queria? Alguém para interpretar o sonho. Amém. Nós precisamos de alguém para interpretar os nossos sonhos, mas nós também precisamos interpretar os sonhos dos outros. Nós também precisamos ajudar aqueles que estão do nosso lado. Peça para Deus te usar como um instrumento no teu redor. Fala, Deus, o que eu posso fazer? Mas eu estou na miséria, eu não tenho dinheiro. Você não está igual José, porque você está ouvindo o culto aqui hoje, você não está preso. José estava preso, não tinha mais nada, nem família, mais nada. Você pode ter falado, mas alguém da minha família morreu, da dele também. A mãe dele morreu assim que o irmão mais novo dele nasceu, ele foi vendido, ficou longe dos pais, os próprios irmãos rejeitaram ele, virou escravo numa terra, numa língua que ele não falava, e mesmo assim ele se destacou. Então é você olhar e falar, Deus, mostra para mim as atitudes que eu posso tomar. Depois eu também quero receber das pessoas, mas nós temos que entregar, nós temos que semear, e assim nós vamos colher, amém? Vamos colocar em pé? Que a história dele seja um encorajamento para nós. Eu creio que hoje Deus vai levantar muitos Josés aqui. Você, onde você relar, vai ser abençoado. Porque você obedece a Deus, porque você é diligente, porque você faz a vontade dele e você vai prosperar. Mas e se eu passar 2 anos na cadeia? Até lá você vai destacar. E se eu tiver com dificuldade? Na dificuldade Deus vai trazer a transformação para a tua vida. Amém? Pela tentação também vos dará o escape. Coloca na tela aqui, enquanto a gente ora, 1 Coríntios 10, 13. Senhor, estamos na tua presença, eu quero agradecer ao Senhor por cada uma das vidas e das famílias aqui presentes, daqueles aqui que estão aqui representados, dos que não puderam vir. Mostra-nos, Senhor, como usar os teus mandamentos e a tua palavra como inspiração para vivermos na tua palavra, assim como José fez. Para que a história dele, dentro de tudo aquilo onde ele te obedeceu, sirva como um modelo para nós e inspiração para cumprirmos o nosso chamado e fazermos a tua vontade. Que a tua graça, a tua misericórdia seja estendida sobre nós. Ajuda-nos, fortaleça-nos e sustenta-nos com a destra das tuas mãos. Ajuda-nos aonde não conseguimos alcançar e aonde conseguimos, mostra-nos, instrua-nos. Não permita com que venhamos desanimar, mas para que possamos estar fortes e firmes na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Não veio sobre você nenhuma tentação se não fosse de seres humanos, mas Deus é fiel que não vai deixar você ser tentado além do que você pode resistir. Ao contrário, junto com essa tentação, Ele vai promover o livramento. Amém?